Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E para você que nos acompanha, não esquece de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Traga suas críticas e suas sugestões para que possamos melhorar sempre. Isso aí. E sem se esquecer do nosso café Govone, um café de grãos selecionados com a torra ideal para extrair os melhores aromas e sabores para você que aprecia um bom café. Nada daquele carvão que você bebe por aí. Quer conhecer mais? Entre em contato, manda um direct, manda uma mensagem aqui no YouTube, marca o horário, vem conhecer o estúdio e tomar um café Govone com a gente. E apresentando o nosso convidado, com MBA em Auditoria Contábil, 30 anos de Auditoria Fiscal na Secretaria do Estado de São Paulo, 15 anos de chefiando departamentos contábeis de médias e grandes empresas, proprietário e fundador da TCE Contabilidade Digital. Nivaldo Trevisan, muito obrigado por participar aqui do programa, trazer informações e bater um papo com a gente. Obrigado, Felipe, Cleito, pelo convite. É um prazer estar aqui, puder passar algumas informações para você e estou à disposição. Agradecemos. Agradecemos, entender um pouco, trazer uma outra visão. Uma visão. Porque já vieram, além do Cleiton ser contador, né, já trouxemos acho que 2 ou 3 outros contadores para bater papo aqui também, né? E é sempre bastante informação, porque eu estava comentando com o Nivaldo aqui antes de começar, né? Além da experiência do próprio contador, ele tem a experiência dos clientes dele, né? Sim. Que tem muita maluquice no meio do caminho, né? Então, assim, é sempre bom compartilhar e ajudar o pessoal que nos acompanha aí a não passar pelas mesmas dificuldades, né? Sim. Melhor prevenir do que remediar, eu digo sempre. Verdade, é verdade. Igual, como você começou assim? Você tem esse período que você ficou como contador de pequenas e médias empresas, de porta, depois você foi para o setor público, na Cefaz. Como que foi essa transição? Cleiton, lá na década de 70, meu primeiro emprego, a primeira empresa que eu trabalhei, foi uma grande empresa lá na cidade de São Paulo. Eu fui trabalhar lá no departamento de contabilidade, porque sei qual que é o departamento, mas fui na contabilidade. E lá eu me identifiquei com o assunto, gostei do assunto e passei a estudar contabilidade e fiquei lá por muitos anos, né? Até que lá no final da década de 80 prestamos um concurso público para o auditor fiscal na Secretaria do Estado de São Paulo. Em 1990 a gente foi nomeado para assumir as funções de auditores. E lá foram 30 anos de experiência, até agora 2019, quando aposentamos, né? E aí resolvemos iniciar a carreira solo, né? Experiência na empresa privada através da TCE. Agora que eu aposentei, eu vou trabalhar mais um pouco. Parei aí. Deixa eu pegar uma outra bucha aqui. De bom que você traz essa visão do outro lado, então facilita muito a orientação para os seus clientes, né? Porque você viveu lá a fiscalização. Verdade. Muitas mudanças que aconteceram, né, durante o caminho ali dentro da Receita, né? Vivi intensamente. E como você disse, eu tenho a experiência agora do cliente, as dores que ele tem, a minha experiência de agora como contador, ou seja, aqui na empresa privada, mas também carrega a experiência do outro lado, como que o Estado enxerga o empresário, como que o Estado enxerga essa questão da contabilidade na vida das empresas. Eu sei como o Estado enxerga o empresário. A fonte de renda dele. Pois deixa de ser. Mas como que eu quero compor isso? Como que hoje o Estado, bom, você ficou 30 anos, né? Você tomou várias transições lá dentro, né? Como que ele olha para a empresa do Simples Nacional? Porque vê um percentual aí do imposto para o Estado, o restante é para a União. Isso é um histórico, né? Isso é um histórico porque o Estado ele olha, obviamente, os setores que mais arrecadam, né? Que mais contribuem com a arrecadação. E a empresa do Simples Nacional sempre foi deixada para o último plano. A fiscalização, historicamente, não tem sido intensa na empresa do Simples Nacional, a menos que se detecte algo muito grave. Como hoje em dia as informações estão todas armazenadas na base de dados do Estado, então hoje essa percepção muda. Hoje ele enxerga assim, ele tem visão para a empresa
pequeno porte, e cada vez mais fica muito difícil uma empresa de pequeno porte achar que ela pode fazer qualquer coisa que nada acontecer. Isso está mudando muito rápido. Você estava comentando antes da gente começar a gravar, né, a questão do... O físico notificou, mas ele não está nem se preocupando muito em vem aqui me explicar, ele já deu os valores, né? É verdade. Eu, na época, até contando para você aqui, quando eu era gestor no setor lá da Secretaria da Fazenda, vinha aquela relação imensa de empresas para serem selecionadas para ser fiscalizadas. Por exemplo, diferenças que informavam de faturamento lá no PGDA, lá para a Receita Federal, comparado com valores pagos pelas operadoras de cartão de crédito dela. Você imagina, vinha lá uma relação, só que na regional que eu atuava, de 1.000 empresas. Não tínhamos braços para fiscalizar isso. Então a gente selecionava ali 10% ou 20% e falava, olha, vamos fiscalizar essas. E os outros 90%, 80% simplesmente eram arquivados. Eu tive uma experiência recente, uns 15 dias atrás, com uma empresa de grande porte. Cliente meu, que recebeu uma notificação do filho da Secretaria da Fazenda de algumas diferenças apuradas entre nota fiscal e valores declarados por outra forma de recolhimento, etc. E ele recebeu, pelo meio do DEC, a notificação, olha, tem uma diferença dessa, recolha essa diferença, não precisa retornar nenhum documento. Só pague. Sua cara. Eu quero nem ver, só pague. Eu fiquei assustado, falei, puxa vida, antes a gente cortava lá em cima, agora não tem mais corte. Agora, qual que é esse valor? R$9. Uma empresa de grande porte com 45 filiais, R$9. Bom, eu falei. E o cara não ia sonegar R$9. Não ia, é um erro, não é sonegação, erros simples, bem, que jamais você estaria fazendo no passado e atrás. Mas hoje eu acho que ela está querendo passar um recado para os contribuintes. Cada centavo eu tenho cobrar. Todas as informações aqui. Não faça nada errado, que nós temos tudo. Então, cuidado. Essa é a leitura que eu fiz. Isso era uma questão de tempo, né? A gente já vem falando disso aqui há muito tempo. Isso faz muito sentido até na questão do imposto de renda, que a gente já fez episódios sobre isso, né? Deixa eu só xingar o Lucas aqui. O Lucas está falando que o áudio está baixo. Aqui tá no máximo. Aqui, né? Tá baixo o áudio, galera. Tá Pra nós. Peça seu microfone aqui, vou aumentar um pouquinho no microfone. Vamos ver. E agora, Lucas, tá baixo? A gente tem um delay, não sei de quanto tempo esse delay. Sim. Eu acho que mais alto do que isso, só se ele. Epa, peraí. Eu tô um botão aqui nessa tetinha. Peraí. Ó, te ajudar. Ó, gostou. Eu ter tocado no botão. Tá tanto botão aqui, ó. Só apertar aqui em cima. Aí melhorou um pouco. Melhorou? Obrigado, Felipe. Tá, beleza. Qualquer coisa a gente mede de novo. O Lucas Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Melhorou. O Lucas falou aqui já. Então, a gente já falou várias vezes aqui da questão do imposto de renda, né? E tem até alguns memes na internet sobre isso, né? Pô, você não precisa pagar o imposto de renda. Tá bom, mas então me informa. Receita Federal, por favor, me informe quanto que eu tenho que pagar. Não, você tem que calcular. Mas se eu pagar errado, aí eu vou te autuar, porque eu sei quanto você deve. Então me informa quanto você tem que Já pagar. me fala logo, né? Então, basicamente é isso, porque eles têm informação cruzada muito mais fácil do que nós. Por que eles já não fazem isso? Então, hoje eles estão seguindo por esse caminho. A Receita Federal ela já faz a apuração do imposto de renda online e declarações mais simples, né? Você entra lá no sistema, já está pronta a sua declaração, já está escrito quanto você deve pagar e quanto você pode restituir. Então, Tanto que você vai lá fazer um ajuste, né? Um ajuste. Se for necessário. e caminha para isso, tá? Não só para o imposto de renda, mas com esse mundo da digitalização, todos os impostos caminham para isso. Que a própria Receita, os próprios fiscos, apurar cada contribuinte quanto ele deve. Né? E a tendência, a meu ver, uma visão que eu tenho assim, baseado no histórico que eu venho acompanhando essa digitalização do processo desde 2010, a tendência é que cada vez se reduza essas obrigações acessórias por parte dos contribuintes brasileiros, porque cada vez mais a Receita vai ter informação. Você não precisa me falar, eu já sei.
Eu só vou comparar se o valor que você pagou está de acordo com o que eu apurei. Isso é uma questão de tempo, vai acontecer. É tecnologia, tem como escapar. Falando de tecnologia, a tua empresa de contabilidade ela já é diferenciada por isso, né? É uma empresa de contabilidade digital. E o que é a contabilidade digital? É algo que existe há aproximadamente 10 anos, mas que agora, mais recentemente, está tomando muito mais forma. E para falar o que é um pouco de contabilidade digital, eu queria até voltar um pouquinho no passado, né? Eu lembro lá que no final dos anos 2010, a contabilidade, quer dizer, não só a contabilidade, mas as obrigações fiscais, enfim, tudo era papel. Era um universo de papel incalculável. Então as empresas tinham altos custos para processar, para armazenar e muitas vezes riscos de erro nas informações. Até que em 2008 surgiu o primeiro grande passo para a digitalização dos processos, que foi a nota fiscal eletrônica. Né? Começou em 2008 através de um grupo de empresas piloto, né? Depois ela foi se expandindo para um número maior de empresas e aí, poucos anos atrás, hoje, todas as empresas são obrigadas a emitir nota fiscal. Isso começou aonde? Em São Paulo? Começou em Brasília, um pool de empresas com a Receita Federal. Foi criada uma lei número 6.022, que é uma lei que trata do sistema público de informações digitais. A partir dessa lei federal é que se criou condições para criar essa infraestrutura digital para ser implementada em substituição do formato papel. Em 2008 começou com a nota fiscal eletrônica, hoje existe um monte de modelos de nota fiscal, hoje todas elas são obrigadas, né? E existe esse ambiente de sistema público de documentos digitais, né? Informações digitais, que é o SPED. Todos esses documentos digitais ficam armazenados lá. Né? Bom, além das notas fiscais, em 2008, veio também em 2009 o que nós chamamos de EFD, Escrituração Fiscal Digital. E ela veio mais na parte tributária. Ela veio substituir o universo imenso de livros que tinha, de exigência federal, estadual, municipal, por um único arquivo digital chamado EFD. E também esses documentos digitais estão lá arquivados nesse ambiente SPED. Aí em 2010 veio uma outra obrigação aí contábil, que é a EFD, ECD, Escrituração Contábil Digital. E eu tive a oportunidade naquele tempo, 2010, de fazer parte do desenvolvimento desse projeto. Eu representei a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, um grupo de desenvolvedores e pessoas que escreveram o layout, que fizeram os testes da ferramenta, que implantaram efetivamente a ferramenta no país. E daí também passou as empresas naquele primeiro momento apenas tributadas com base no lucro real a apresentar, transmitir os arquivos para o ambiente SPED. Então você veja, esse ambiente SPED começa a crescer, começa a ter ali um volume imenso de documentos digitais. Ou seja, naquele momento, há 2010, o fisco estadual já tinha 100% das informações dos contribuintes. Nota fiscal, situação contábil. Nossa, é muito bom ouvir isso, porque eu falo isso, eu acho que estou inventando. Agora falando de uma pessoa, de uma autoridade maior que estava dentro do processo, outro lado, e dentro do processo. Mas olha, aquilo foi só o começo, porque de lá para cá, tantas outras obrigações fiscais, contábeis, trabalhistas, você imagina, registro de empregado, prontuário de empregado, controle de folha de ponto, tudo isso passa a ser substituído por arquivos digitais. Né? Então, a coisa, a cada ano, vem uma evolução. Né? Esse processo todo permitiu que se criasse a contabilidade digital, que nada mais é do que ferramentas tecnológicas, que por meio de softwares, que por meio de aplicativos, que por meio de ambientes virtuais, conseguem trazer desse ambiente SPED essas informações, que é a totalidade, para dentro de uma plataforma, e essa plataforma ela passa a processar
ela passa a executar todas aquelas notas fiscais e mais outras informações fora das notas fiscais para gerar a escrituração contábil, para gerar primeiro a escrituração fiscal, nota fiscal, e que por sua vez esse processo já integra para a contabilidade, tudo parametrizado. Na parte trabalhista, social, a mesma coisa, o empregado é obrigado a ser registrado lá no Rede Social com todo o perfil dele, automaticamente, todo mês vai ser gerada aquela mesma informação que vai gerar as obrigações não tributárias, né, sociais, que vai gerar folha de pagamento, que vai gerar... Ou seja, o governo hoje tem todas as informações, então as empresas de TI, as empresas de solução tecnológica, bom, já tem tudo. Já tem a estrutura pronta? Vamos botar isso no sistema e fazer acontecer. E hoje a contabilidade digital é isso. Ela recebe esses processos, ela trabalha essas informações e gera as obrigações que o governo quer e transmite essa informação para o governo. E também isso tudo é tudo sistêmico. Né? Já gera as guias de recolhimento de cada tipo de automático. E pronto. Facilitou a vida do governo, obviamente, porque antes que o governo, os órgãos também vai fazer, ele era aquele mundão de documento que tinha lá. Você imagina uma empresa que media 20 mil notas fiscais por dia, que tinha uma pilha de livros escriturados assim por mês. Caixas. O monitor ia lá, olhava 3 coisinhas, ó, tá bom, tá tudo certo. Agora não. Dava margem para sonegar. Sim, agora não, agora é 100%. 100%. 100%. Porque agora a inteligência, a gente nem entrou no método de utilização de inteligência artificial. Usando informação, só tabela. É só tabela. Então hoje ele coloca lá uma regra, por exemplo, para você é o seguinte, ele automaticamente a soma total de nota emitir, aí ele vai lá na guia do dados que foi declarado zero. Oxe, peraí. Inclusive, Ronaldo, eu vi uma automação nos grupos de contabilidade que era a seguinte, o cara até postou lá, né, ele jogou todos os dados do contribuinte e falou, gente, olha a notificação que meu cliente recebeu. Eu não sei como que foi, até me surpreendi. A notificação era assim: identificamos que a sua empresa comprou durante o ano X 100 mil reais. Identificamos que empresas do seu KNAI, a média de faturamento para quem compra 100 mil reais é X mil reais. O seu estoque na sua declaração anual veio zerado. Então, constatamos que existe uma diferença de faturamento de tantos mil reais. Retifique e pague o imposto, não compareça aqui, não precisa enviar nada. Eu falei, caraca, eles estão usando o KNAI, comparando com empresas de segmento. Ó, se você comprou 100 mil, você comprou 100 mil, você comprou 200, e você não faturou 200, mas você não tem estoque, quanto? Eu me surpreendi, não sei se a montagem não dava para entrar, veio um documento ali, não dava para saber. Mas tem uma lógica de raciocínio, né? Isso é real. Eu tive a oportunidade na Secretaria da Fazenda de construir ambientes, ferramentas de auditoria contábil. Por que isso? Porque ali estava toda a informação fiscal e contábil. Então essa ferramenta que a gente trabalhou no processo, no projeto para construir, ela vinha já, a primeira coisa que ela fazia os batimentos entre o que está no fiscal e o que está na contabilidade. E depois ela fazia uma série de outras verificações baseadas em informações que tinha no banco de dados. Então ela criava trilhas, ela criava rotinas para selecionar contribuintes para ser fiscalizado. Então quem fugisse desse padrão, olha, o padrão é esse. Quem fugia de um padrão, por exemplo, nesse que colocou agora, estava sujeito a receber uma notificação e receber uma fiscalização para ser verificado se ele está, aquela fuga do padrão indica alguma sonegação de imposto ou não. Isso eu estou te falando de coisa de 2015, 2014, 10 anos atrás. O que não evoluiu em 10 anos? Aí, em 2019, a Secretaria da Fazenda de São Paulo criou uma lei que chamada Lei de Conformidade Fiscal. O que é isso? Antes os fiscos, de modo geral, ele era muito repressivo. Ele, com essa lei de conformidade, passou a ser menos repressivo e passou a ser mais preventivo, educativo. Então, antes ele mandava mandava o fiscal lá, o auditor lá e autuava. Agora ele manda uma notificação para você com essa. Olha, veja aí, está errado, recolhe. Se não tiver errado, você justifica. Se tiver errado, é melhor pagar, porque depois
a multa vai ser muito maior do que uma simples multa moratória, vai ser uma multa de penalidade, que pode chegar a 100% do valor imposto. Cada vez. A gente vem falando. A gente vem falando isso, eu falo isso. E o empresário continua fazendo errado. E lembrando, Até tomar a primeira, né? Você deu um exemplo, em 2015, 10 anos atrás. O fisco tem 5 anos para retroagir. 5 anos para retroagir. Então, ó, talvez se você não foi pego hoje, talvez amanhã você acorde com uma notificação. Com uma guia, você recolheu o imposto que você não pagou. Pelo menos agora ele já manda para o lado, você paga aí, não discute não, dá mais trabalho do Vai que ser um presente. presentinho. E, olha, eu fui anotando algumas coisas aqui para a gente pontuar. As contabilidades digitais, o que eu acompanho no mercado, assim, na mídia e tudo mais, eu nem sabia que tinha uma contabilidade digital em Piracicaba. Quando fui indicado ao teu escritório, eu falei, nossa, fiquei curioso porque realmente Piracicaba eu não conhecia. Mas uma coisa que eu noto nessas contabilidades é elas trabalham com públicos específicos. Você atende todo o segmento? Como que é o nicho dos teus clientes hoje? Quem te procura, né? Nós temos um site, e lá nesse site a gente mostra quem que é o nosso perfil de cliente, né? Legal. Essa contabilidade digital, hoje, ela é possível para ser aplicada em empresas de pequeno porte, empresas do Simples Nacional. Porque tem menor complexidade a apuração dos impostos, apurado por guia única, porque tem a questão da movimentação de estoque, produção e tal. Então, o nosso cliente hoje, basicamente, é prestador de serviço e é comércio. Né? E, basicamente, também são os jovens empreendedores. Né? Por quê? Porque essa turma que hoje está mais ambientada com a tecnologia, está mais ambientada com redes sociais. Então, a contabilidade digital, a TCE, ela não tem um papel, ela não gera um papel, ela não recebe um papel do cliente. É tudo informação digital. E são processamentos que são parametrizados, né, no sistema, que a própria máquina vai fazendo sozinho todos os processos. O que nós temos hoje? Contador? Não, aquela figura de contador do passado? Não tem mais. Nessa contabilidade digital você tem gestores, né? Então os gestores, eles são encarregados, nós temos gestor da área fiscal, gestor da área contábil, gestor da área trabalhista, gestor da área financeira. Eles são encarregados de fazer as parametrizações necessárias dependendo do documento que recebe, porque os documentos vêm padronizados, a maioria deles, né? O histórico, dependendo disso, enfim, da informação que tem no documento, e lá ele já dá um direcionamento para o registro fiscal, contábil, trabalhista. E acredite, 80% dos processos eles passam sem verificação, sem acusar erro, porque são processos repetitivos, né? 20% os nossos gestores vai lá, ajusta, recalibra e segue. O mês seguinte vai estar normal. Que tipo de ajuste que acaba ocorrendo nesses casos? Existem vários. Por exemplo, uma compra de uma mercadoria que tem um CFOP que não está no sistema parametrizado para dar o direcionamento fiscal ou contábil para ele. Mas ele faz a leitura do documento digital e lá, se não tiver no sistema uma parametrização para ele, pergunta. E aí ele vai lá, ajusta os meses seguintes. Uma coisa simples também, nada complexo. Nós temos parceiros que não é só essa parte da automação fiscal, contábil, trabalhista, mas nós temos, por exemplo, um sistema automatizado financeiro para contabilidade. Então, os bancos hoje geram arquivos LifeX. Tem nosso parceiro, nós temos uma integração para alguns clientes, alguns bancos, integração direta do nosso sistema com a movimentação bancária do cliente. Então, diariamente, a cada lançamento que ocorre no movimento bancário do cliente, o nosso sistema já vai direcionando o registro, o respectivo registro contábil. E o que ele olha é isso? Ele olha se é lançamento a débito, ele olha o histórico. Então tem aquele histórico, o banco tem um determinado histórico, ele olha, pagamento disso, ele já identifica que é um pagamento, por exemplo, de um fornecedor, recebimento disso, ele já identifica recebimento de uma duplicata. Então muitas vezes o próprio histórico do estado bancário ou do banco, né, ele já dá um direcionamento de como esse lançamento contábil será feito. Depois a contabilidade, o que o sistema não identificar,
o gestor da contabilidade já vai fazendo as identificações e vira uma rotina. E fez uma vez, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, sabe quando você puxa seu extrato lá e está escrito lá TAR, COB, XYZ? Ele já começa a olhar isso, é uma taxa de cobrança, ele já, a primeira vez ele acusa, a segunda ele já Passa reto. passa reto e já entende que é uma tarefa bancária específica. E é isso que você pode aplicar para todas as rotinas, né? Eu falei do financeiro, nós temos um outro parceiro ali muito legal que eu acho também, que nós temos um sistema de ponto eletrônico. Né? O que é o ponto eletrônico? Ele é uma das tarefas que mais dá trabalho para uma empresa, que é controlar a vida, o horário dos empregados, né? Principalmente quem tem muitos empregados. Esse ponto eletrônico que nós oferecemos para os nossos clientes é um aplicativo, né? Que nós disponibilizamos lá para o empresário. Ele pode instalar esse aplicativo no celular dele, no computador dele, no tablet dele, qualquer mídia dele, qualquer dispositivo. E o empregado também pode instalar o dele. Se o empregado não quiser instalar o dele, fica no patrão, o empregado, o empregador, não tem problema nenhum. E para que funciona? Ele tem um GPS. Então, se o empregado ele é de trabalho diário presencial, ele tem o horário de chegar, o horário de almoçar, o horário de voltar ao almoço, o horário de sair. A hora que ele chega lá, ele aperta. Ou ele, ou um administrador, um funcionário lá. E já começa a contar. Isso, e eu acho muito legal, porque isso dá uma segurança jurídica, porque esse arquivo ele tem validade jurídica. Sim. Né? O juiz ele entende que tem validade jurídica. Se houver uma reclamação trabalhista, ele prova tanto a favor do empregado como do empregador, caso essa reivindicação seja justa ou injusta. Né? Então ele tem a informação diária. O cara, olha, hoje chegou atrasado, vai descontar, vai para banco de hora, ou vai para descontar de banco de hora, chegou mais cedo, vai para hora extra. Tudo isso aí é o patrão que vai definir como que vai ser atribuído a remuneração para ele. Aí ele faltou por causa de ter um recibo, um documento aqui do médico aqui que deu atestado para ele e que não vai poder descontar o dia dele. Lá o funcionário lá já nota lá no sistema, né, que aquela falta não será descontada. E aí no final do mês ele manda para nós o arquivo digital, botando esse arquivo digital no nosso sistema, ele já gera a folha de pagamento e já gera também todas as obrigações fiscais e já manda para a contabilidade. Né? Então, eu acho que é um sistema assim, tão simples e tão funcional. Ele é tão funcional que nós temos um cliente, ele era da área de construção civil, ele tinha muitas obras esparramadas, né? Você sabe como é que era. Às vezes o pessoal falta, chega tarde, atrasa, e sem o controle, muitas vezes isso passava. E com esse controle, o funcionário começou a ficar incomodado. Puxa, desculpa, deixa eu entrar. Pediu admissão. Pediu admissão na empresa por causa disso aí. Então, ele funciona. Agora, ele funciona... O cara não entende as regras, né? Então, mas esse é o problema. Funciona mal feito todos, né? Tipo, se o outro lado eles esquecem, né? Se eu fizer essa está garantido, não tem como o cara não vai me pagar. Pois é. Mas aí o cara só quer do lado dele. Só quer o ônus, não quer o bônus, não quer o outro. Isso é o resultado de todo esse processo de tecnológico que está cada vez mais disponibilizando ferramentas para o empresário, em favor do empresário, em favor do empregador, em favor do empregado, para as coisas andarem direito. Andarem equilibrado dentro da regra, né? Porque hoje antes tinha muito jeitinho, né? É porque a regra existe, mas a fiscalização era complexa. Hoje a fiscalização é automática pelo sistema. O fiscal nem fica sabendo que foi enviado, né? Só vai. Fica muito... Essa parte de contabilidade digital, né, você até meio que já falou mais ou menos aí o que vai acabar acontecendo, pelo menos no meu entendimento. Mas como está tudo muito integrado, tudo sistema, a empresa emite a nota fiscal, já vai automaticamente, já vincula, já junta com o extrato e tal. E aí você falou, nós não temos contadores, nós temos gestores. Como você vê a profissão do contador com a entrada e efetivação de sistemas como esse? Eu vejo cada vez mais valorizada, porque isso vem agregar valor para ele. Não tirou nada dele, somou coisa para ele. Ele não
não é uma pessoa que precisa saber só de contabilidade, só de apuração fiscal. Ele tem que saber fazer gestão de recursos, ele tem que, hoje, ele tem que ter agilidade, ele tem que oferecer segurança nas informações que ele gera para os clientes dele. E com esse sistema informatizado, você tem agilidade, você tem segurança. E isso, para o contador, é bom, porque ele se valoriza por isso, né? Não vejo nada ruim. O que precisamos é acompanhar essa evolução. Nosso contador não podemos escapar. Esse é um ponto que o pessoal comenta muito nos grupos de contabilidade que eu participo, que eles têm muito aquela máxima de que a inteligência artificial vai substituir o contador. Eu também concordo com o seu ponto de vista de que é justamente o contrário, vai facilitar a vida do contador, porque agora ele vai ter tempo para analisar os documentos. Porque a maioria dos contadores eles se tornaram Para isso. Então eram poucos contadores que estavam realmente analisando o mercado, analisando as empresas, para levar uma informação mais assertiva para o empresário. Às vezes o empresário tem uma operação perdida, ele acaba não vendo que está gastando demais num item, gastando demais no outro, e o contador tem esse tempo hábil e consegue refletir melhor sobre as informações. A própria inteligência artificial, já tivemos papos sobre isso aqui, eu reitero que a inteligência artificial não vai tirar emprego de ninguém. Aquela pessoa que souber usar vai tirar o emprego daquele que não sabe usar. Mas a inteligência artificial sozinha não vai fazer nada. Ela vai migrar, um novo conhecimento também. É uma ferramenta de auxílio para um profissional bem qualificado que utiliza ela. Um contador que utilizar a inteligência artificial, o engenheiro que utilizar a inteligência artificial vai se beneficiar, porque ele vai ter informações que quem não está utilizando não vai ter. Isso é um fato. Isso vai ser bem interessante de ver. Estude inteligência artificial, eu estou estudando. Esse processo vai ser bem interessante. E, bom, me fala uma coisa assim, agora especificamente para quem quiser te contratar, a empresa, eu quero entender como que funciona a visão do teu cliente. Como que ele opera hoje? Hoje ele tem um aplicativo, aí ele faz o login dele lá, fez o cadastro, ele vai lá e sobe o arquivo ou fica tudo automático? Integra com o sistema dele. Bom, a primeira coisa, ele quer nos contratar, nós temos o site, né, que está à disposição, lá ele vai conhecer a TCE, todo o serviço da TCE, os planos individuais que tem para cada segmento, né, e ele simplesmente entra em contato conosco pelo nosso Instagram, nós temos o Instagram, nós temos o WhatsApp, e aí nós fazemos uma reunião, uma vídeo reunião, entendemos ali qual o perfil dele, as dores dele, as necessidades dele, traçamos um plano para o caso dele, fazemos uma proposta de negócio e seguimos em frente. Nesse contrato nós deixamos bem claro tudo aquilo que é a nossa responsabilidade, tudo que é responsabilidade dele, mas o que tem de interessante nisso é que ele não precisa, como eu disse, ficar mandando papel e documento para nós, nem as notas fiscais que ele emite. O nosso sistema está parametrizado para ir lá no ambiente, espere pegar as notas fiscais, ou ir lá no ambiente da empresa, onde estão as notas fiscais também, outros documentos armazenados, nós temos todo o processo. Hoje... Puxa tudo pelo CNPJ. Puxa tudo e processa tudo. O que nós queremos com isso? Nós não queremos que o nosso cliente se preocupe com essa atividade meio. Ele tem que se preocupar com a atividade da empresa dele. A empresa é filha, a parte da atividade meio, gestão, administração, orientação, isso deixa como uma TCE. Infelizmente, Cleiton, a maior parte dessas pessoas que nos procuram são realmente esses jovens aí, em que você não precisa de passar muitas informações, eles captam. Bem, feito o contrato, nós abrimos um portal. Ele vai receber uma senha, um login, e ele vai ter um portal à disposição dele. Nesse portal, automaticamente nós temos, já vai gerando as guias de recolhimento, balanço, vai gerando todas as obrigações trabalhistas, folha de pagamento, e vai disponibilizando lá. Ele vai ter o acesso e vai estar fazendo o upload de o download de todo esse material. E também por esse portal ele pode também remeter para nós documentos que ele eventualmente, digitais, que ele eventualmente queira remeter para alguma atividade, né? Além dos trabalhos de processamento fiscal, contábil, trabalhista, financeiro, nós também incluímos na nossa mensalidade algo que você não encontra na maior parte das contabilidades digitais por aí, as mais conhecidas, que é a consultoria.
Nós somos um contador consultivo. Nós não vamos te cobrar, se você tiver uma dúvida relacionada ao seu negócio, você não vai cobrar, nós não vamos te cobrar honorários adicionais para isso. E outra, você vai falar com gente, é tratamento humanizado, você não vai falar com robô, né? Então, isso é um diferencial que nós oferecemos para nossos clientes. E por que nós fazemos? Como eu disse, a maioria são jovens. A maioria tem muitas dúvidas em relação a essa mecânica da contabilidade, essa gestão administrativa. E é complexa mesmo. Não é fácil, é complexa. Então, nós oferecemos isso dentro dos nossos pacotes de preços normais, que são preços também bastante razoáveis, né? Ao invés de falar, não, dá um serviço bem padrão, cobra um valor menor, mas na hora que você precisar de mim, eu vou te cobrar um valor caro. Vou te cobrar uma consultoria pontual. E aí? Então não é isso que essa turma quer ser bem atendida. E a TCE está lá para isso. Legal. Você falou um negócio, né, que o contador consultivo, né? Eu acho que essa é a principal função do contador. Mas não é porque a maioria faz. Porque a essência do contador é ele ser consultivo, né? Sim. Você aprende uma ciência para você analisar a empresa e vem pra cá, isso aqui tá confuso, melhora isso aqui. Mas ao longo dos anos, pela burocracia, por tudo que tem também no Brasil de diferente, o contador ficou renegado a um réis de ditador. Então a tecnologia, ela vem para, eu entendo que ela vem para colocar o contador no lugar dele, assim, né? De fato, como parceiro do empresário, que é o que você está falando. Assim. Pô, não, precisa trocar uma ideia aí, não sei como que eu faço. Você não vai estar digitando. Antes você diria, cara, só mês que vem. Eu estou fazendo uma cacetada de nota fiscal aqui. Antigamente era mais complexo. Mas eu acho que esse mundo do escritório de contabilidade, quem não acompanhou, quem não conseguir acompanhar essa evolução, vai ficar difícil. Vai ficar para trás. Igual, você falou do perfil do teu cliente, eu tenho uma dúvida sobre um tipo específico de empresas que muito contador renega, que é o MEI. Como que vocês tratam o MEI, como que vocês cuidam do MEI lá na TCE? Olha, nós queremos o MEI e nós tratamos muito bem dele. Inclusive o MEI também é um plano bem baixinho, ele também tem a consultoria dele incluída nesse plano bem baixinho. Por que ele tem consultoria? Porque ele tem muitas dúvidas. Ele sabe que ele tem que faturar 81 mil por mês. Por ano? Por ano. Mas às vezes ele precisa emitir uma nota, ele não sabe como fazer. Às vezes ele estoura o limite dele, ele fica preocupado. E se ele estourar o limite, até quando ele pode estourar? Se estourar mais do que 20%, o que ele tem que fazer? Então são muitas dúvidas que isso pode impactar muito o negócio dele. Porque você sabe, custa caro se você tiver que retroagir um processo que era para ser simples nacional e refazer isso no começo do ano, às vezes inviabiliza a metodologia. Então nós, como consultores, contadores, consultores, nós vamos estar sempre toda vez orientando ele, acompanhando ele, falando com ele, se ele quiser emitir nota, é isso. Nós acreditamos que um dia, um momento rápido, ele vai deixar de ser meio, ele vai se tornar uma empresa simples. E isso é importante colocar na cabeça do MEI, porque não só o MEI, mas o próprio cara do Simples, né, ele tem medo de evoluir e passar o faturamento. Cara, você está crescendo. Está crescendo. Você vai se tornar, vou pagar mais imposto. Você vai pagar mais imposto. Você está ganhando mais. Sim. E é difícil, muita gente, a gente conversa com a gente vê a realidade aqui. É um grande problema. A gente também presta consultorias também para algumas pessoas aqui e cara, não, mas se eu passar isso aqui eu vou pagar mais imposto. Sim, mas você está ganhando mais, sua empresa está crescendo, você não quer crescer. E mantendo essa consultoria alinhada, você faz o papel de explicar para ele quem paga imposto é o teu cliente. Eu vou te ajudar a formar o teu preço corretamente. Isso também, exato. Mas normalmente hoje falamos ontem sobre isso. Falamos ontem com uma parceira, mas às vezes o empresário, o pequeno, surge não tem essa visão. Ele forma um preço errado e quando ele começa a pagar imposto. Sabe, você tocou esse assunto no meio, me veio em mente algo assim, muito importante que aconteceu essa semana. Né? O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu um convênio CMS que tinha aí desde 2021 em relação ao sigilo bancário. Estava lá até essa semana
sendo discutido. E agora o STF decidiu. Os bancos são obrigados a informar para a Secretaria de Fazendas a movimentação financeira da empresa. Tá? Através de um documento digital lá do banco gerador, chamado DINC, Declaração de Informações de Movimento Financeiro. Mas isso é só para PJ ou PF também? Aí que está, é nisso que eu ia chegar. É para a PJ de um modo geral, né? Mas o MEI não. O MEI, como ele não tem obrigatoriedade de contabilidade e como não tem obrigatoriedade de ter uma conta PJ, então ele acaba misturando a movimentação dele entre PJ e CPF. O que acontece? Ele faz com que ele está escondendo no CPF dele aquele faturamento de 81 mil. Para o MEI especificamente, a Receita Estadual vai receber obrigatoriamente a movimentação da pessoa física e da pessoa jurídica dele. E a Secretaria da Fazenda, o que vai fazer? Os órgãos fiscalizadores vai somar os dois. Se passou 81 mil, espere que vem notificação. Então, MEI, cuidado. Isso é bom porque assim, gente, como que eu enxergo isso? A Receita, ela deixa o MEI muito solto. E aí você tem um MEI fazendo certo, pagando imposto, virando Simples Nacional, pagando mais imposto, e você tem uma outra empresa que ela deveria estar no Simples e ela tem um preço menor porque ela não paga o mesmo imposto. Aí o que o cara fazia, né? Então, o despertão que vai lá. Resumindo, está sonegando. Tá sonegando, mas qual que era a sacada? Eu vou faturando aqui no CNPJ, estou chegando perto dos 81 mil, paro e manda tudo no CPF. Porque aí a Receita não vai pegar o CPF. Não ia, agora vai. Agora pegava. Agora vai ser fresquinho aqui pra gente. E isso também vai impactar demais também as empresas do Simples Nacional e qualquer outra empresa. Por quê? Porque os bancos vão estar passando as informações para a Secretaria de Fazenda. O STF decidiu que isso não é quebra de sigilo bancário, que é o que argumentavam aqueles que entraram com ação contra esse convênio que eu falei como semestre de 2021. Então, o STF entendeu que isso não é quebra de sigilo bancário. Por quê? Porque os fiscos estadual e federal, eles têm a obrigação de manter o sigilo bancário e eles têm o dever e a obrigação também de fiscalizar os contribuintes dele. Tá? Então, para você, empresário, que recebe recursos de vendas na sua conta pessoa jurídica e não declara lá no seu faturamento, cuidado, porque a partir de agora a Secretaria de Fazenda vai pegar o seu faturamento declarado e vai pegar todos os valores que entrou na conta pessoa jurídica e vai comparar. Se tiver diferença, virá uma notificação para você pagar a diferença ou justificar a diferença. Ou justifique sua resposta. Isso é coisa desta semana. Sim, é coisa desta. Então é importante os nossos clientes, nossos empresários, de modo geral, ficar atento. Aquela comunidade, aquela situação de que não pega mais, não está nem para o Simples Nacional. Agora está. Agora está, e é aquilo que eu falei, né? É importante isso porque a sonegação ela é um desregulador de mercado. Completo. Tem um cara vendendo um preço menor, não porque ele é mais eficiente, mas porque ele está sonegando. E o cara que age correto, ele acaba quebrando porque ele não consegue competir. Agora o fisco fazendo o papel dele, que é fiscalizar e orientar, e o legal agora é que eles estão numa orientação, olha, encontramos a diferença, pague, não estou te multando nada mais, eu quero que é meu. Se você tem como justificar, só me apresenta a justificativa aqui. Quero ver essa justificativa. Esse é o problema. Isso tem um lado positivo que seria bom se o governo fizesse jus dele, né? Por exemplo, a gente como empresário acaba pagando o imposto pelos que não pagam o imposto que estão sonegando. Natural. Sim. Né? A gente paga a água e a luz cara porque tem gato na luz e na água. Né? Isso poderia ajudar. E o governo está tentando tirar esses gatos, esses sonegadores do caminho, fazendo com que eles paguem imposto. Só que eles não vão diminuir o imposto daqueles que já pagam. Então ele só vai arrecadar mais.
Aí é foda, né? Mas assim, mas Mas você entendeu o meu raciocínio? Eu entendi. A experiência nossa com o Brasil especificamente nos diz isso. Exato. Mas a desculpa do governo, e se a gente tiver aí vamos entrar em política, que é eleger um congresso que olhe para isso e diga, olha, melhorou a arrecadação agora, podemos botar um pouco menos, tarifa. podemos reduzir uma alíquota aí de 4 para 2, ajustar a tabela de faturamento, pelo menos pelo IPCA. Poderia. Se vai acontecer, vamos deixar para o episódio de terça. Vem uma reforma tributária aí, né? Vem uma reforma tributária que vai ter 10 anos de transição, vai começar a valer a partir de 2027, vai ser implementada aos poucos, na medida que esse novo padrão de tributação aumenta, o atual vai diminuindo, então vai levar 10 anos para isso. Esperamos que essa reforma tributária, essas situações que vocês estejam colocando, sejam mais justas, né? Que mais paguem, aumente a base de tributação, para que aqueles que hoje está muito caro, possa reduzir, sem que haja uma queda na arrecadação. Não, porque é aquilo que você já falou, né, Animaldo? No fim, quem paga imposto não é o empresário, é quem está consumindo. O empresário recolhe, né? Mas faz Mas o recolhe um bico pro governo ali. Ele recolhe e o consumidor paga. Porque isso está no final do preço do produto. Então, se vai reduzir, a sociedade como um todo ganha. É verdade. Livaldo, você tem acompanhado a reforma tributária? Qual que é a sua opinião assim, sobre toda essa Bagunça. Olha, está muito cedo ainda, né? Existe uma comissão em Brasília lá, formada pelos estados, pelos municípios, pela Receita Federal e vários outros órgãos aí, discutindo todos os detalhes de como isso aí vai ser desenhado. Mas é muito difícil, vai ser muito difícil a implementação, na minha opinião, porque vai concentrar a arrecadação em um órgão federal para depois ser distribuído para os estados. Eu não sei até que ponto os estados hoje, lá no futuro, vão estar satisfeitos com esse bolo que receberam. Eu falo isso pelo seguinte, pela experiência que a gente teve. Nós temos um órgão hoje que controla toda a questão de ICMS no país todo, que se chama CONFAS. Então o CONFAS é o que determina as regras para todo o estado. Ó, estado, você só pode cobrar nesta alíquota, neste imposto, essa base de cálculo, e você não pode, porque é padrão, senão vai ter concorrência desleal dos estados. Mas o que historicamente muitos estados poderiam ter feito? Quebrar essa regra. E criaram no passado aquela tal da guerra fiscal. Né? Isso gerou muitos conflitos, muitos estados perderam empresas, perderam a arrecadação. São Paulo, o estado de São Paulo é um que perdeu muita arrecadação com esses conflitos todos. Eu espero que também na hora de fazer a divisão desse bolo não haja esses conflitos. Né? Eu espero que essa reforma tributária venha realmente trazer, não só para o mas principalmente para o cidadão brasileiro, para os empresários, uma condição melhor, mais justa de tributação e também que o cara possa exercer as atividades na empresa dele sem muitos riscos, né? Riscos fiscais, que hoje eles são iminentes. Você não sabe a qualquer momento o que pode acontecer com você, porque a legislação é complexa, ela é extremamente dinâmica, ela muda todo dia, é quase impossível você acompanhar o que está acontecendo no cenário brasileiro com esse mundo de tributo que existe. Empresas sofrem, escritórios de contabilidade sofrem, eu espero que a reforma tributária venha dar uma contribuição nesse sentido. Você acha, Felipe? Eu espero melhor isso aí. Não acho nada, cara. Quando vem do governo, eu duvido de tudo, viu? É bem complexa essa questão da reforma mesmo. É complexo. Eu vou ser sincero, assim, não conheço o texto, não sei exatamente as proposituras, o que eu vejo é realmente aquilo que está na mídia, vai ser o país com a maior carga tributária, não sei o quê, eu não sei o quanto isso impacta, já conversamos sobre isso aqui, isso não vai acabar, segundo informações que o Cleiton trouxe, né? Isso não vai afetar a grande maioria dos empresários, que são os caras do simples e do meio, isso vai afetar mais diretamente os grandes, mas, volto a dizer, não é que afeta o empresário, afeta o consumo, porque quem paga o imposto é quem está comprando. O empresário só vai pagar a guia com o dinheiro que você já pagou pelo produto. Desconto e recolhe. Exato. Sem contar que
aí tem alguns outros fatores aí de... eu nem sei, o contador que fala lá, né? Você paga já no início da cadeia, porque já é embutido no preço, porque o fabricante já tem que pagar antes mesmo dele vender, e às vezes passa por 3, 4 distribuidores no meio do caminho, e aí vira um bagunça. Não sei como que isso vai afetar de acordo com essa reforma. Isso é ICMS da ação tributária, que aliás também essa semana o STF tomou uma decisão sobre esse assunto. O STF tá bom essa semana. Essa semana trabalhou, viu? Até fez o... Não, agora foi o confisco. Trabalhou. Só para ter ideia, o ICMS... Confisco aí, gente. O ICMS da ação tributária é isso que você falou agora. O fabricante e o importador ele paga por toda a cadeia, né? Então ele paga o dele e depois o governo, através de vários métodos, presume um valor final lá no bola de cristal. Acho que lá na frente tinha 15. Presume esse valor e fala, olha, eu vou comprar mais um adicional aí. Então o empresário, o fabricante e o importador, ele vai pagar o dele e mais o da cadeia lá na frente. As empresas do Simples Nacional, até então, só pagavam dela por meio do PGDAS, faturamento mensal. E agora você falou, não, você vai ter que pagar da cadeia toda também. Se o produto for sujeito à sua tributária, você vai pagar da cadeia toda. Bagunçou a vida agora do pequeno empresário. Já não era tão simples. Já não era tão simples, agora ele vai ter que fazer uma outra apuração. Ele faz a apuração dele já normal, com uma guia dos impostos, agora vai ter que fazer a apuração do cada produto que ele tem substituição tributária e assim que tem para ele no final do mês. E se não bastasse só a substituição tributária, o STF decidiu também que esses pequenos empresários vai ter que pagar o tal do diferencial de alíquota. Isso aí dá até dor de som. Esse diferencial de alíquota, o que é? Quando uma empresa de pequeno porte compra de outro estado, a alíquota vem para São Paulo com 12%. E a alíquota interna aqui é 18%. Então ele tem que pagar os 6%, a diferença da alíquota. Antes, entendia-se que a empresário não precisava recolher esse diferencial. Agora tem que recolher. Então é mais uma apuração que as pequenas empresas vão ter que fazer. Quer dizer, a vida do pequeno empresário vai ficando mais complicada. E nós temos que buscar, nós, escritório de contabilidade, empresas de gestão de sistemas, vão ter que buscar soluções para procurar automatizar isso aí o máximo possível, para trazer o menos dano possível para o nosso cliente. Essa substituição tributária é triste. O governo não ajuda, né, velho? Não, assim, ele sufoca muito o pequeno, né? Porque agora fica uma coisa que... Não só o pequeno, é que o grande não tem uma estrutura, então, mas ele está com isso, mas o pequeno também é difícil o grande. O grande empresário, assim, o que eu vejo, ele normalmente ele sabe dessas informações e ele tem recursos para ele tem lá 5 contadores para resolver esse problema os dele. parceiros, né? Agora o pequeno, às vezes, ele não tem nem acesso. Então, às vezes, ele está vendendo advogado tipo tributarista, essas coisas. O cara tem. Exato, ele tem recurso. Mas o pequeno, muitas vezes, ele não vai descobrir isso, principalmente se for um contador que não está muito atento. Por exemplo, deixa eu passar isso. Eu acredito que para a VCF seja muito mais tranquilo, porque é tudo parametrizado, você pode colocar uma regra para o NCM. Se o cara vem naquele NCM, já, tem ST aqui, dá uma olhada, liga um alerta. Mas para o contador mais tradicional que pega, botar na mão, é difícil na cabeça, tantos NCMs. E aí descobre isso na autuação. Porque o cara já vendeu aquele produto e não tem como. E aí, mais uma vez, a importância da contabilidade consultiva, né? Se você tem uma dessas contabilidades digital aí que faz aquele programa lá, o cara não vai ter quem consultar. E se for consultar, tentar sanar essas dúvidas aí, vai custar caro a mensalidade dele. Sempre tem um valorzinho agregado ali. Nada de graça. Nada de graça. Quais são os planos para você, para acontecer nos próximos anos? Como que você vê? A gente estava conversando um pouco antes, você já tem, apesar dela ser uma empresa nova, já tem. Mas é uma empresa nova que nasceu com muita experiência, né? Isso é indiscutível, né? Só de você faz 30 anos, meu amigo, você já viu de tudo lá dentro, né? Nós começamos em 2019, mas aí veio a pandemia. Quer dizer, começamos efetivamente a operar no começo de 2020, em março veio a pandemia, isso nos paralisou 2 anos e mais alguma coisa. Então, o nosso primeiro cliente, na verdade, veio lá em novembro de 2022. Então, nós não temos ainda 2 anos de efetivamente, mas temos uma carga de
de conhecimento que a gente trouxe, e temos um time também muito bacana. Eu, outros com experiência que a gente tem, mas nós temos um time lá de garotados jovens também, que eles são muito habituados a sistema, tecnologia e tal. Eles pegam muito rápido essa coisa de repente, automatizar uma informação, de repente uma ferramenta nova surge no mercado que pode ser interessante lá para o nosso negócio. E falou, tem uma ferramenta assim, vamos ver uma demonstração, pô, legal, né? Essa aí encaixa bem. Então, isso dá para a gente um certo ânimo, no sentido de que eu acredito muito que nos próximos 5 anos a gente consiga dar um passo assim bem legal para chegar num patamar. Uma escalada legal para chegar num patamar que a gente deseja. Obviamente, nós não queremos assim dar passo maior que a perna. Nós queremos dar um passo de acordo com o que o mercado está oferecendo hoje e de acordo com a economia que nós temos, né? Que ainda é uma economia que você não sabe certo o que vai acontecer no ano que vem. Né? De repente você está lá com uma carteira de cliente no setor, quebra um setor qualquer aí e a gente perde os clientes. Então a gente precisa planejar com o pé no chão. Sou otimista, né? Sou otimista, eu acho que temos um time legal que dá para avançar bastante. E eu acho que nos próximos anos, talvez alguns anos mais, eu consigo ainda tocar minha vida profissional, mas quem vai tocar mesmo é esse time jovem que está aí, que está muito bem preparado para isso. Bom, conviver com você é ter um mentor com uma experiência única, né? Facilita muito esse processo para o pessoal mais novo, está tendo a experiência que nunca pode ser. Sim, tá unindo as forças. O melhor dos dois mundos, a experiência, uma bagagem prática de um outro mundo e pegando a tecnologia sendo desenvolvida constantemente. Esse pessoal, o seu time está bem servido, então, parabéns. Obrigado. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem comentários aí, alguma coisa? Já estou batendo um papo aqui, o pessoal está postando aqui, agradecendo, falando que está muito bom o papo, o conteúdo está agregando muito. Então, aí a Paola falou do aplicativo de ponto, sensacional, realmente o aplicativo de ponto não tem, facilita muito, não tem mais o papelzinho, não tem aquele esquema do passa para mim lá, passa o cartão lá. Pede pro outro funcionário passar, Aqui é o cartão. não tem. Aqui a Andressa fez um comentário bem pertinente ao MEI. MEI é a única pessoa jurídica que não é obrigada a ter contador, mas no fim das contas são os que mais acabam tendo problemas justamente por isso. Tá, agora vem a pergunta, porque é o que a gente comenta aqui, eu quero a opinião do Nivaldo. Toda empresa é obrigada a ter um contador? O MEI não. Fora o MEI, todas. Obrigado. Todas as empresas, a microempresa, a partir da microempresa, elas são obrigadas a ter contador porque elas são obrigadas a manter contabilidade. Muitos empresários acham, eu faturo 180 mil, faturo 200 mil por ano, eu não preciso de contabilidade. Precisa, é obrigado. É obrigado por lei. É obrigado por lei. O único que não é obrigado a apresentar contabilidade é o MEI. Justamente porque ele tem a pessoa física e a pessoa jurídica dele se confundem na mesma pessoa. Conforme sim, Tá, mas muitos acabam não tendo, como você disse. O que acontece? Como funciona? A gente vai voltar na fiscalização, né? Pois Uma coisa que a gente sabe é a distribuição de lucros, ela fica limitada. A gente já comentou aqui em alguns episódios. A distribuição do lucro é uma questão importante, né? Hoje, a partir desse ano aí, tem aquela obrigação de você informar mensalmente a retirada de lucro. Isso. Você tem que ter isso na sua contabilidade. E se você não informou e lá no final do ano você pega um lucro que está acima dos limites, você vai ser autuado. Vai ser autuado porque tem limites. Mas passou o limite, então apresenta sua contabilidade. Né? Então, tem que ter contabilidade. Eu costumo brincar com alguns empresários que têm bem falar, eu sou obrigado a ter contador. Eu falei, não, às vezes eu uso esse argumento e falo, cara, você não sou obrigado. Não sou? Eu falei, não, depois você arca com prejuízo. Ninguém pode dizer, mas, cara, você quer ter lucro? Aí normalmente você faz a continha do imposto de renda, aqui ó, se você tiver uma contabilidade funcional, bem estruturada, o teu lucro sai limpinho, ó, risco zero. Agora, se não tiver, você vai pagar imposto de renda sobre esse valor, aqui é a tabela progressiva. Então, se você quer, é melhor você pagar um imposto aqui no situacional, por exemplo, com 6% que está começando, do que você correr o risco de tomar com 27,5% aqui.
Quando você quer gastar? Com contador ou com imposto de renda? É. Aí se você pagar 6 de imposto de renda, 6 de faturamento, vamos por 6% do contador, mas quem tem 6% do faturamento do cliente é muito raro. Você ainda está pagando 12, aqui você vai pagar 27. Mas o pessoal não faz essa análise. Deixa eu só pegar um comentário. Aí foi a Paula comentando exatamente, Andressa, concordando com o comentário da Andressa. Microempreendedores individuais normalmente são os que estão iniciando no empreendedorismo e mesmo não sendo obrigados, é essencial para guiar no negócio uma boa contabilidade. Aí entra aquela questão do parceiro, né? O contador seu parceiro passar algumas orientações mínimas, que é a consultoria que você oferece hoje. Sim, já. cara. Hoje a gente nota que muitas pessoas que nos procuram ali, muitos empresas nacionais que nos procuram, ou muitas não, algumas, vai, não são tantas assim, é porque já está enrolado. É porque alguma coisa aconteceu. Né? Então alguma coisa aconteceu, ele não tinha contador e quando vem com aqueles problemas para gente resolver. Isso não é o ideal. O ideal é você começar certo e seguir certo, para não ter esses tropeços. E custa caro, às vezes por causa de procura, porque já custou caro no você. Daria para pagar um contador talvez por um ano ou dois ali. É o cara que vai na emergência e não vai numa consulta preventiva. Exato. E é isso, e o Walter colocou bem essa coisa. Eu também, normalmente quando me procuram, eles são pequenos, eles estão todo enrolado. É o cara que já não consegue mais emitir nota, é o cara que... O próprio MEI, né? A gente tem, que às vezes a gente está aqui trabalhando. Deve ser bloqueado. Não, o Cleiton fala assim, puta, o cara tá me ligando aqui que parou de pagar um MEI faz 2 anos, preciso resolver aqui pra E quê? aí? Aí você tem que pagar os 2 anos. Eu não tenho dinheiro. E aí é uma coisa que é muito difícil de especificar, porque se você for analisar, vamos supor aí, sei lá, um honorário justo por mês, assim, para dar um suporte, uma consultoria ali, uns R$100 por mês. Tem empresas que cobram menos. Depende Depende do tamanho porte. jornal. Aí o cara chega com 3 anos parado a empresa. Aí você fala, cara, agora eu vou ter que te cobrar R$5.000 para regularizar, porque eu tenho que fazer todos os meses, eu tenho que entrar mês a mês, gerar a guia, fazer parcelamento, gerar negociação. Aí ficou caro. Cara, mas agora eu Se tenho você tivesse pagado isso todo mês, não ia ter custado isso agora. você estaria pagando aos poucos, agora ficou pesado mesmo. Aí você tenta negociar, normalmente eu acabo. Eu tenho o coração meio mole. A gente acaba ajudando, né? Mas Não é ideal, né? não é ideal porque nem todos estão em condições e tempo de querer ajudar, né? Minha condição é essa assim. É assim, paciência, não fazer nada. Exato. E tem que tomar um certo cuidado, porque, vamos supor, esse cara falou, ficou 2 anos sem pagar. Hoje, para eu resolver seu problema, custa R$5.000. Ah, vou cobrar 1.000, que seja, mas não sei. Pô, o cara vai ficar mais 2 anos sem pagar, E te pagar 1.000 ele vai te pagar 1.000 depois, vai ser mais barato do que ele pagar todo mês. mensalidade. Então, mas tem que ficar esperto também para não ser ludibriado. Nós temos que pensar o seguinte, que as pessoas têm que se relacionar com parceiros. Parceiros. E não de ficar levando vantagem porque ganham menos aqui, ganham mais. Parceiro é parceiro. Parceiro é o seguinte, quando você está numa situação difícil, o parceiro vai e socorre. Agora, se você quer só se beneficiar, custa mais barato e por aqui, uma hora já é uma Só do meu lado, né? Uma hora já é. Teve um comentário aqui que eu acho pertinente, mas eu não sei qual dos três com essa tecnologia especificamente. Vocês acham que o blockchain vai ser importante no mundo da contabilidade ou é só um assunto do momento? Você conhece o blockchain? Não tem muito. Eu acho que o blockchain é a maneira de você cair fora da contabilidade governamental. O blockchain é uma tecnologia até utilizada pelo Criptomoedas. Então, tipo assim, é um banco de dados muito seguro. Assim, pelo pouco de experiência que eu tenho, pelas coisas que eu acompanho, tá? Toda essa tecnologia de Bitcoin, criptomoedas, NFTs, contratos inteligentes que está nessa rede de blockchain, porque blockchain é um tipo de rede e tem várias redes distintas, né? A Bitcoin é uma, Ethereum é outra e tem todo um monte de tantas Todas outras. as criptomoedas. Elas trazem muitos benefícios de descentralização. Inclusive existem
um termo que é DeFi, é Decentralized Finance, finanças descentralizadas. Ou seja, não vai depender de um governo para controlar tudo isso aí. Eu vejo isso com bons olhos, porém também tem que tomar um certo cuidado, né? Por quê? Tem muito picareta no mercado, tem muita coisa que surge aí como golpe, e o cara pode usar isso como argumento e não é realmente o que ele está oferecendo. Mas um exemplo muito legal que eu vi, lógico que isso no Brasil ainda não é aplicado, é, por exemplo, de você fazer registro de imóvel. Eu vendi um imóvel, pô, tem que ir lá no cartório, gastar uma grana, ficar lá um tempão, passar documentos, toda uma burocracia. Com o blockchain você consegue fazer isso também, né? Por quê? Porque aí dentro daquele NFT está vinculado àquele determinado imóvel, e eu vendi, imediatamente faz essa transferência, e naquela rede existe uma regra, que é a seguinte, por exemplo, estou dando exemplos hipotéticos aqui, mas que pode acontecer. Toda vez que esse NFT for transacionado, o criador desse NFT, por exemplo, o construtor da casa, ou o governo, ou sei lá o que for, vai receber X% dessa transação. Então, automaticamente, já transferiu aquele imóvel para o novo proprietário, automaticamente O governo receberia a parte dele. Seja uma cobrança inteligente, né? Olhando por esse sentido... E não tem como alguém fraudar o documento, porque isso está numa rede descentralizada que para você fraudar, tudo que está depois daquela transação teria que ser refeito. Então é impossível. Vou lá. Talvez olhando para o lado da contabilidade, tendo a visão do governo a cada vez mais automatizar as apurações, faz sentido. Porque quando você emitir a nota do A para o B, não tem como mais você apagar essa história. O blockchain tem isso, você não apaga a história. Se apagar a história, você tem que quebrar tudo que foi feito depois dele. Então, assim, por exemplo, uma cobrança que está vindo para a reforma tributária, com uma ideia, né? Como ser as coisas mais fantásticas que eu vi no sistema de cobrança, é o seguinte: quando pagar o boleto, quando você vendeu para mim, quando eu pagar o teu boleto, não sei como vai ser feito isso, mas quando eu pagar, você não vai receber o valor do imposto. O valor do imposto vai ser automaticamente transferido para o governo. Essa é uma ideia. Talvez o blockchain seja uma ferramenta que dá para facilitar isso. Vai ter retenção no pagamento. Vai ter retenção no pagamento de todos os impostos. Então, para o blockchain, isso fica 100% registrado, 100% amarrado, e não tem como alterar. Então, talvez seja usado dessa forma. Isso é uma ideia antiga que já existia lá com o CPMF, né? Não, verdade. Você recebia do banco já o livro, o resto ia para o... Já Isso ficava retido na fonte. Vamos dizer, o embrião desse processo. Agora, tem um problema de todo esse sistema de blockchain, e aí para os que acham que isso pode acontecer, é que se der um impulso eletromagnético e afetar toda a parte elétrica do mundo, não existe mais nada, né? Mas também, se isso acontecer, acho que não tem que se preocupar com isso, né? É a comunidade. A última preocupação vai ser de quem é o imóvel O governo não vai cobrar, né? vai este governo. É muito bom esse papo. Mas resumindo, cara, acho que não estou incentivando, tá, gente? Mas talvez, pelo menos por hora, a única forma de você sonegar imposto é carregando uma mala de dinheiro. Porque não é rastreável. Depende. Alguém pode pensar se na esquina, né? Não, mas aí é outra história, é outro risco. Mas aí vai ser o governo. Vai ser outro Não falei nada. Você falou. Agora, como você vê, assim, o contador ele tem uma visão muito ampla de negócio e de empresas, porque ele está vivendo ali a realidade do empresário. Quanto você acha que a burocracia brasileira prejudica o empresariado e o crescimento do país? Ou você acha que está num nível legal? Já foi pior, com certeza. Já foi muito pior. Hoje você tem ainda, obviamente, uma grande burocracia, mas com esse processo de digitalização, hoje você consegue acelerar muitos processos. Imagina que até um pouco tempo atrás, antes da pandemia, você ia nos postos CAE, municipal, estadual e federal, e você pegava uma senha e ficava lá 1 hora para ser atendido para pegar uma informação, né? Hoje você não consegue mais ir numa repartição pública. Hoje você transmite documentos
via eletrônica, você recebe notificações via eletrônica, você resolve seus problemas via eletrônica. Então isso é uma redução importante da burocracia, evita deslocamentos, evita custos maiores, mas é evidente, ainda existe, e essa burocracia ela tende a diminuir na medida que a nova reforma tributária, da forma que está sendo proposta, se realmente seguir aquilo que se pretende, tende a diminuir mais ainda, né? E obviamente reduzir os custos, né, para os empresários, menos burocracia, mais agilidade, mais segurança e menos custos para as empresas, para as pessoas, para o cidadão. Né? Deveria pensar nisso. Deveria ser assim. Você que está aí nessa linha de frente também na contabilidade, abrindo empresa, né? Imagino que você tem abertura lá também. Como você vê, eu tenho uma birra muito grande, e eu não consigo trazer o prefeito, mas eu ainda vou trazer ele, conversar com ele, que é o fato de hoje você ter que fazer hoje a Receita e a Receita Federal e o Estado estão integrados. Você faz a viabilidade, pum, bate o contrato lá, sai o CNPJ, sai a inscrição estadual. Aí eu tenho que pegar essa informação e ir no site da prefeitura e preencher a mesma pergunta, as mesmas informações. Isso, não é possível automatizar isso? Você tem experiência de outras cidades? Como que é isso? Nós temos clientes em vários estados brasileiros, e portanto, vários municípios. Essa é outra vantagem da contabilidade digital, né? É triste. Cada município tem a sua própria regra, a sua própria lei, os seus próprios costumes, uns um pouco mais automatizados, outros zero de automação, uns exigem muito mais burocracia, outros um pouco menos. Então, o que nós precisamos, nós que temos clientes, e isso a contabilidade digital é um benefício para ela, não precisa ter só cliente local, ela pode ter cliente no Brasil todo. Nós precisamos de parceiros nesses municípios, na cidade, para poder, se tiver aqui naquela prefeitura, desenrolar uma coisa, e vai lá e desenrolar alguma coisa. Mas não é o que deveria ser. Deveria ter as prefeituras um modelo padrão que funcionasse nos 5.500 municípios do mesmo jeito, pouco importa se ele é grande ou se ele é pequeno, né? Mas não é essa a realidade e olha, para chegar nessa realidade acho que não demorar muito. A mais recente agora é a tal da Nacional do Serviço Nacional que criaram aqui, obviamente é um avanço muito bacana também, mas aquela burocracia interna para se abrir uma empresa, para se mudar, abrir uma inscrição municipal, para se mudar uma situação qualquer a gente cadastra, continua incomodando. E tem município que é triste, viu? É difícil. Eu sofri bastante. Piracicaba começou a pensar numa automatização, quer dizer, eliminou o papel, agora sem papel, está funcionando até que razoavelmente bem, mas eu tenho que pegar os arquivos que estavam aqui, digitar no Excel da prefeiturinha lá, subir o arquivo. É um trabalho e aí por isso que fica caro, né, gente? Mesmo que um e-mail eu tenho que fazer isso. Ele é tão dinâmico entre Receita e União, mas no município é papel. Hoje é um arquivo, é mais fácil. Hoje você só com um arquivo, não precisa nada. Até meados do ano passado, eu tinha que ir lá com papelzinho, procuração. Na verdade, isso tem que funcionar de formato web, né? Porque esse negócio de você gerar arquivo e transmitir, abre lá a prefeitura, abre lá seu ambiente lá e a gente vai lá e faz tudo que tem que fazer, acabou, tá lá, acabou. E aí pode dar o famoso, eu me responsabilizo por essas informações e depois fiscalizo. Que é o que precisa acontecer mais. Bom, é isso? É isso. A Léo não botou mais uma pergunta aí, algum comentário? Não, já respondemos todos os comentários, legal a participação do pessoal. Mas eu acho que tem conteúdo do pessoal que vai começar a empreender. Eu acho que foi legal, principalmente essas novidades que o Nivaldo trouxe aí, que aconteceram essa semana. Sim. O Supremo decidiu trabalhar bastante aí para aumentar a arrecadação. E vai abrir o olho do MEI, né? Espero que o MEI assista esse episódio e consiga ficar... a gente acabou falando algumas informações importantes do MEI aí, mas todo empresário, né, cara, fica ligado, gente. As informações estão sendo cruzadas, né, Paulo? Você vai acabar recebendo um boletinho aí na sua casa. Não é nem na sua casa, né? No e-mail, né? No e-mail, hoje são sistemas de comunicação. Não é nem mais papel, A Receita Federal tem a Caixa Postal, o Estado de São Paulo tem o DEC, então é por aí que você vai receber. E olha, você tem que abrir e ler.
Se você não abrir e não ler, 9 dias depois é dado como ciência. Automático. E você acha que os empresários vão ficar abrindo e lendo o deck dele, a caixa postal? Não vai. Isso é o contador que vai fazer. Nossa, verdade, tem esse fator também que é muito. Deixa eu ver, ó. Tive uma pergunta aqui. Vocês chegaram a ver notícias sobre o programa Desenrola Bem? Não vi. Tem alguma coisa assim. É naquele mesmo tema de ir para negociar acho que para negociar dívida. Exatamente. O desenrola vai nessa linha. Paga a dívida. Na verdade, É paga a dívida. é isso mesmo. O governo está querendo arrecadar, está precisando, não está fechando a conta, então eles estão dando um jeito aí. Mas independente disso, acho que assim, é o que eu falei aqui, né? Infelizmente o governo não vai usar isso em favor dos empresários para reduzir alíquotas, e sim para arrecadar cada vez mais, tá? Mas você está no Brasil, você sabe que isso aqui não é um amador, você decidiu abrir uma empresa, você sabe o que acontece aqui. E gente, vamos ser sinceros, né? Empreender é um jogo que envolve Estado e sociedade. Se você quer empreender, você tem que saber as regras do jogo. Se você não sabe, não quer estudar, porque realmente é uma carga muito ampla, aqui Consultorias. uma consultoria, para te passar a orientação de como jogar o jogo de O forma Nivaldo e nós estamos aqui para isso, trazemos empreendedores e especialistas justamente para compartilhar essas informações. Então, exatamente. se assistir aí os 115 episódios, não tantos porque tem os de política, né, mas se pegar os... Mas é importante também, porque é eles que mexem a regra do jogo. Envolve eles, né? Tá aqui o Nivaldo falando das regras dos municípios. Chama seus candidatos, né, o pessoal que foi eleito e debate com eles. Vamos melhorar isso aqui, porque eu quero abrir uma empresa e não estou conseguindo. Né? Então é isso. Mas, Nivaldo, muito obrigado aí. Bastante informação legal mesmo, bastante novidade. E está sempre convidado para voltar a trazer mais novidades. Espero que boas dessa vez. Obrigado. Eu que agradeço, querido Cleiton, por receber a gente aqui, por poder passar essas informações. E eu estou à disposição de vocês. Deixam os contatos aí de vocês, aonde que... Vocês têm escritório físico? Nós temos um escritório. Nosso escritório é umas... eu não gosto de ficar, sabe, o pessoal muito esparramado, então a gente mantém uma base nossa ali, da nossa equipe, do nosso time lá. Fica aqui no Chaga Nazaré 2, próximo para Carrefour aqui em Piracicaba. Exatamente. Estratégico. Isso, exatamente. Nós temos um site, TCE Contabilidade, né, da tcecontabilidade.com.br. Estamos no Instagram, Facebook. Então estamos à disposição de quem precisar falar com a gente e nós vamos ter um prazer imenso aí de poder ajudar quem estiver precisando da nossa ajuda. Isso aí, bom. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, não sei onde vou. Aqui embaixo vai ter o link de todas as redes aí da TCE, entre o contato do Nivaldo lá, com certeza vai te ajudar. Isso aí, eu então manda uma mensagem aqui pra gente, deixa um comentário aqui no YouTube. A gente faz a marca um horário, que tomar um café aqui, café Govone aqui com o Nivaldo, bater um papo e quem sabe sai negócio e consegue ajudar, né? Com certeza. Resolver os pepinos. Sempre tem saído muitos negócios aqui, gente. Muitos negócios, gente. Aqui virou um ponto de conexão e geração de negócios para os participantes do programa. E para nós também. É isso aí. Se você ficou até o final, já deixou seu comentário, deixa um joinha, compartilha esse conteúdo aí com alguém que esteja precisando. E semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Valeu!